por um ato de fé. Porém, queridos amigos, eu sinto um peso no meu coração muito grande, que tenho partilhado com algumas pessoas, nomeadamente com o Manuel Rainho e com o Rodolfo, que partilhei recentemente, um peso muito grande que tem a ver com a graça barata e aquilo que o C.S. Lewis diz, Evangelho água com açúcar. Imaginem o irmão mais novo, depois de voltar a casa do pai, depois de se arrepender, de ser perdoado e voltar a casa, a partir daí, voltar a sair regularmente a viver uma vida dissoluta, a tornar a viver no pecado. E a desculpa é essa: errar é humano e todos pecamos. Percebem que isto estranho que isto é? O filho que regressa a casa já voltou, recebeu tão grande perdão e volta e meia passa a vida a sair para aquela vida autónoma, dissoluta, não cristã. No fundo, vida de vários ídolos, não interessa que seja de bebedeiras ou não, há vários ídolos, como nós já vimos esta manhã. Uns são mais respeitáveis do que outros, mas são tudo ídolos. É tão idolátrico a dependência de uma droga, por exemplo, cocaína, como é idolátrico seres dependente do trabalho, destruís a tua família com isso. Portanto, há ídolos. E é muito mau o filho pródigo dizer errar é humano e, com base nesta desculpa e todos pecamos, volta à velha vida, porque sei que quando eu voltar Deus me perdoa. Vejam o absurdo no exemplo da parábola. Queridos irmãos, a obediência conta no caminho da fé, no caminho cristão. A obediência conta. A lei de Deus conta. Deus não rasga a sua lei. Ela mostra. Para que é que serve a lei de Deus? Para mostrar-nos o que é que Deus ama e o que é que Deus considera bom e justo. E para mostrar-nos o que é que Deus não ama e o que é que Deus considera mau e injusto. Nós não temos, como cristãos, o direito de diminuir a santidade de Deus, nem de diminuir a gravidade do mal e do pecado. Se nós não compreendermos e não chorarmos pelo pecado na nossa própria vida e não clamarmos por perdão e misericórdia, não compreenderemos a grandeza da misericórdia e da graça de Deus na cruz de Cristo. Quanto maior for a noção do peso do pecado e da gravidade do pecado, maior é a grandeza do nosso Salvador. O pecado levou Cristo à cruz. E por isso não é qualquer coisa. Cuidado com o cristianismo de graça barata. Portanto, muito cuidado. É verdade o seguinte, 1 de João 1, 8 e 9 diz-nos: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, todos pecamos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não estamos a ser verdadeiros. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É verdade. Sem dúvida. Todos pecamos. E até estarmos perfeitos em Cristo um dia, quando o Senhor vier e estivermos nos novos céus e nova terra, aí não haverá pecado. Mas isto não diminui o peso do pecado, o horror do pecado que ele representa. E também não nos esqueçamos que a 1 de Pedro, esta mesma carta de Pedro, 1,5 diz: se dissermos que temos comunhão com Jesus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Já viram? Se dissermos que não pecamos, mentimos. Mas se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em pecado, também mentimos. E 1 de Pedro, no último versículo, 5,21, eu vou fazer a ponte com aquilo que disse o Manuel Rainha esta manhã, neste versículo. É um versículo extraordinário. Está a falar para cristãos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos. Não está a falar para pagãos. Está a falar para crentes que vivem como pagãos. Ou que vivem com ídolos, agarrados a ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E o nosso irmão Manuel Rainho levou-nos a um momento esta manhã, foi muito precioso para mim, por exemplo, ter o tempo de pensar que ídolos estão na minha vida e poder identificar sobretudo um ídolo. E foi importante isso. Queridos amigos, a obediência e a lei contam. E o pecado é para levar a sério. Sob a graça de Deus. É bom sabermos que temos um Pai que nos ama e não está à espera de nos apontar o dedo para nos castigar. Pelo contrário, quer nos transformar, porque sabe que o pecado, o primeiro prejudicado somos nós próprios.
Portanto, não é um Deus que quer saber portaste bem, não é um Deus que nos quer salvar e continuar a salvar. Salvou-nos de uma vez por todas, tornámos cristãos, mas quer salvar-nos, dando-nos uma vida que vale a pena ser vivida. Possa ser uma bênção para outros. Queridos amigos, a obediência é importante e faz parte do caminho da graça. Porque pela obediência nós experimentamos uma vida mais plena. E isso é graça, não vem de nós. O que a graça não é, o que a obediência não é, é meio de salvação. Não é pela obediência que nós somos salvos. A obediência é um ato de amor, é um fruto da salvação, do trabalho de Deus na nossa vida. E por isso, o apóstolo Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu mostro-te a minha fé pelas minhas obras. O que é que isso significa? Não significa fé que salva, nem justificação que salva. Significa fé como um fruto, não é como um sinal de alguém em quem Deus está a trabalhar. Portanto, justificação e fé em Gálatas é diferente em Tiago. Tiago já tem resolvido o problema da salvação. O que está a tratar é dos sinais da maturidade na vida do cristão. Fé, portanto, não é justificação, mas é fruto de Deus em nós. Nós já não obedecemos como servos ou comandados, mas como filhos amados, e somos amados incondicionalmente. Se um pai ou uma mãe amam um filho, até podem castigar, podem ralhar, digamos, castigar no sentido de admoestar, repreender, eventualmente castigar no sentido que entendem, que é uma forma de amar. Mostrar cuidado e preocupação, mas ama o seu filho. E nós, quando obedecemos, é como um filho obedece e tem prazer na lei de Deus. O nosso ser mais profundo tem prazer na lei de Deus. Porque Romanos 7,22 diz: segundo o nosso homem íntimo, interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Não é verdade que nós às vezes pensamos que o nosso prazer está na comida, na bebida, no sexo, em muitas outras coisas? Mas quando a palavra toca o nosso coração, nada nos dá tanto prazer. Porque nós estamos equivocados. Pensamos que aquilo que preenche o nosso coração são essas coisas. Mas há algo muito mais profundo que nem nós conhecemos e que às vezes somos estranhos ao nosso próprio coração. O que o nosso coração quer e precisa é realmente da lei de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus. Quanto mais crescemos na fé, mais nos deleitamos com Deus. Mas nós vamos fazer esta pergunta, e eu faço e vocês fazem muitas vezes. Sim, obedecer é bom, não para ser salvo, mas porque no fundo, no nosso íntimo, temos prazer em Deus. Mas como é que eu posso viver uma vida que tem prazer na obediência? Porque às vezes a obediência implica sacrifício, esforço, pagar o preço, fazer escolhas. Como é que eu posso ter um progresso em direção à maturidade espiritual? Não será, afinal, pelo esforço, pelo autocontrole, pela disciplina da obediência à lei? Não é a Bíblia que nos diz em Tito 2, 11, 15: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e pia, aguardando a feliz esperança e o aparecimento de Deus em Jesus Cristo em glória. Não será que esta palavra que diz que devemos abandonar a iniquidade é para ser levada a sério? Não será pela obediência, pelo esforço próprio? Como é que nós podemos obedecer assim? A resposta é isto. Cuidado. Tu e eu começamos bem, pela graça. Foi pela graça que fomos salvos. E pela graça devemos viver a nossa salvação. O meu amadurecimento e o teu amadurecimento é pela graça. Mas como? Como é que isso é? Da mesma maneira que tu e eu fomos salvos porque ouvimos o Evangelho, porque a palavra de Deus entrou em ti, tocou o teu coração, fecundou-te, fez-te renascer, porque Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Depois de nasceres de novo pela palavra que te alimenta, é também a mesma palavra que te alimenta, ensina, disciplina, argumenta contigo, persuade, limpa, muda a tua forma de pensar, cura as tuas emoções, transforma o teu modo de ser
E faz isso não de uma vez por todas, mas num processo. E por isso a palavra de Deus em 1 Pedro 1,2 diz-nos assim: queridos, desejai o puro leite espiritual, a palavra, para como crianças recém-nascidas, assim como as crianças recém-nascidas gostam de leite, assim vocês possam crescer por meio deste alimento para salvação. E aqui a salvação é santificação, crescimento, amadurecimento como cristão. É isso que significa o texto. E por isso Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Como é que Deus faz isso? Pela palavra. Se é pela palavra de Deus que nós crescemos, é impossível crescermos sem nos alimentarmos da palavra de Deus. Não é uma questão de lei, amigos. Não é uma questão de lei também eu ter uma dieta alimentar de pão, de peixe, de carne, etc. Não é uma questão de lei. Não é por isso que eu como o pequeno almoço e o almoço. É porque eu preciso. Assim também é uma questão de saúde espiritual, alimentar-nos da palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15, 3 e 4. A terminar, quando lemos a palavra, Deus mesmo está envolvido na palavra com o seu Espírito, porque esta é a palavra inspirada de Deus e este mesmo Deus que aplica a palavra na nossa vida. Ele faz esta obra. Mas sabem, um dos meios principais da graça, um dos meios principais para nos ensinar, disciplinar e transformar, é sermos uma comunidade que escuta e se alimenta juntamente da palavra. Para isso, sabem, não é por acaso que as cartas e os evangelhos eram lidos comunitariamente nas igrejas. A leitura individual da Bíblia é boa, mas ler em conjunto e ouvirmos em conjunto é fantástico. E uma das formas é a pregação que nós ouvimos. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma desconhecida aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e às claras diante de Deus, a quem devemos prestar contas. E Jesus é o sumo sacerdote. Li isto em Romanos 4, 12 e 13. Eu vou concluir, queridos, com aquela parábola do início, um bocado transformada. Imaginem agora, nós não estamos no Império Romano. Estamos num outro império da sociedade de consumo e vivemos nesta sociedade. Imagina os primeiros cristãos, agora os cristãos de hoje, numa conversa com os seus amigos. Ouvi dizer que és religioso. Eu acho que já... Não sei se pus aqui a parábola certa. Sim, pus. Imagina, estás na conversa com amigos, vizinhos ou alguém nos dias de hoje. Ouvi dizer que és religioso ou religiosa. Ser religioso é bom, ajuda a ter esperança, a ter valores. Onde fica o teu templo ou a tua igreja? Bom, nós não temos templo. Jesus é o nosso templo, responde o cristão. É claro que nós reunimos em alguns lugares a que muitas vezes nós chamamos igreja. Mas adoramos a um Deus que não está confinado em espaços. Para nós, religião é uma amizade com Deus. É intimidade com Deus pessoal. Não têm templo. Então onde é que os vossos sacerdotes realizam rituais? Bem, é que nós não temos sacerdotes para servirem de mediadores entre Deus e nós. Jesus é o único mediador. Temos algumas práticas e tradições, mas não são para nos salvar ou purificar. E temos até pastores que nos ensinam a palavra de Deus e cuidam, mas estes são como nós, caminham connosco. Não têm sacerdotes. Mas como é que fazem, onde é que fazem os vossos sacrifícios para agradar a Deus e obter o favor dele? Não precisamos de sacrifícios. Jesus é o nosso sacrifício, porque Ele realizou o sacrifício perfeito em nosso lugar. E quando servimos a Deus e ao próximo, é por uma obediência estilo amor. É um gesto de amor, porque é o próprio amor de Deus em Cristo
que está no nosso coração, que nos alimenta, nos capacita e nos conduz a este serviço. Que tipo de pessoa tenho sido? Que tipo de caminho tem sido regra na minha vida? Religioso? Não religioso ou cristão? O que é que me tem afastado no alimentar da palavra? Que dificuldades tenho encontrado? Que saídas práticas para essas dificuldades? Como é que eu tenho comido a palavra de Deus? E será que eu como sozinho a palavra de Deus? Que manifestações da graça vejo na minha vida e na minha igreja local? O Evangelho tem sido para mim um peso que me rouba alegria ou uma boa notícia que desejo compartilhar? Que tipo de oração gostaria de orar agora e nos próximos dias para ajudar-me a viver no caminho da graça? E com esta pergunta eu vou entregar ao Manuel Rino a parte seguinte. Que tipo de oração gostaria de orar nos próximos dias?